divulgado, infelizmente, 54 pessoas morreram. 48 em Juiz de Fora, a gente já tem essa informação. O Diego Terlone já traz todos os detalhes, está aqui com a gente. Que notícia triste, Diego. Prazer receber você aqui no nosso Patrulha. Complementa a informação para o nosso telespectador agora. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para todos que nos acompanham na programação da Rede Meio. Infelizmente, uma notícia muito triste, né? Minas Gerais sendo atingida por essas fortes chuvas desde o início da semana. Inclusive, nós temos atualizações, Luiz. O número, segundo o último dado divulgado pelo Corpo de Bombeiros, é de 55 óbitos confirmados, sendo 49 em Juiz de Fora e outros 6 no município de Ubá, que é uma outra cidade ali da região da Zona da Mata. Em Juiz de Fora, são 11 desaparecidos ainda e outros 2 em Ubá, ou seja, 13 pessoas desaparecidas. Mas o que chama atenção, Luiz, é o número de desalojados. São 4.200, pelo menos, nos 2 municípios. A gente considerar um terceiro município atingido aqui na região, que é Matias Barbosa, são 5.000 desalojados. Ao todo, como eu disse, 3.000 desalojados em Juiz de Fora, outros 1.200 em Ubá e 810 em Matias Barbosa. Já desabrigados são 500 no município de Ubá. Totalizando em números para ficar mais fácil para quem nos acompanha, nós temos cerca de 5.000 desalojados, 55 vítimas fatais aqui no estado de Minas Gerais, além de 13 pessoas que estão desaparecidas. O último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros foi às 2h30. Há também 8 frentes de trabalho pelos homens do Corpo de Bombeiros, 6 frentes em Juiz de Fora e outras 2 em Ubá. Ainda segundo as informações divulgadas pela assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, militares de outras regiões do estado foram direcionados para Juiz de Fora e para a Zona da Mata. Nós temos registros de militares que saíram de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e também o Canil de Varginha foi direcionado ali para Juiz de Fora para ajudar nas buscas. Além disso, Luiz, infelizmente, como você disse na abertura do nosso link, choveu muito forte ontem à noite em Juiz de Fora. O que chama a atenção é que tem uma região em Juiz de Fora que ela é conhecida como Alto dos Pastos, que é o ponto mais alto praticamente da cidade. E ontem as imagens eram surpreendentes. A inundação, a enchente atingiu até os pontos mais altos do município. Lembrando também que as 2 cidades, elas decretaram a situação de calamidade e, além disso, o governo federal reconheceu, já fez o anúncio de repasses para a região da Zona da Mata, mas, infelizmente, o que chama a atenção é que nós temos, inclusive, aí a forte chuva que foi registrada ontem à noite, contribuiu, inclusive, para aumentar o número de mortos e desaparecidos. E o que chama a atenção também, meu amigo Luiz Fortes e toda a audiência da Rede Meio Norte, é que nós tivemos aí, com essa chuva de ontem, um problema crônico agora, né, que fica para os próximos dias, porque o alerta emitido pelo INMET prevê ainda a possibilidade de novas chuvas fortes, novos temporais a atingirem a região de Juiz de Fora ao longo dos próximos dias por conta aí da condição climática. Lembrando também que esse alerta que começou na última segunda-feira e que deixou problemas ali na região da Zona da Mata foi estendido para outras regiões do estado, além da Zona da Mata de Minas Gerais. Também há um alerta de alta possibilidade de tempestades para a região do leste do estado, ou seja, o Vale do Aço, e também a região central de Minas, além de parte do sul do estado. Lembrando também, meu amigo Luiz Fortes, com a sala de imprensa do Corpo de Bombeiros, que acaba neste momento de divulgar novas informações. Se você me permite, eu já passo aqui número atualizado agora, às 5h27 pela sala de imprensa do Corpo de Bombeiros. Enquanto eu estou passando a informação, nós tivemos aqui o acesso. Números atualizados: 59 óbitos confirmados, 53 em Juiz de Fora, 6 em Ubá. Vítimas identificadas e entregues às famílias, 45. Desaparecidos, número atualizado, 15 pessoas, 13 em Juiz de Fora, 2 pessoas em Ubá. Soterramentos, 82 chamados atendidos, 239 pessoas resgatadas. Desabrigados, 253. Foram recebidas pessoas nos locais de abrigo em Juiz de Fora. Número de desalojados atualizado, 5.510. 3.500 em Juiz de Fora, 810 em Matias Barbosa e 1.200 em Ubá. Números atualizados, portanto, pela sala de imprensa do governo de Minas. Chega a 59 o número de óbitos aqui no estado de Minas. Luiz.
A gente está vendo as imagens aqui, Diego, imagens de famílias desabrigadas. Essa casa agora, onde parece ser um hospital, é exatamente um hospital, aonde a água invadiu. O que a gente sempre escuta falar, que as pessoas elas têm que ter cuidado, principalmente quem mora em área de risco. Mas, infelizmente, em Juiz de Fora, isso não se aplica. Tanto áreas de risco como zona nobre da cidade estão sendo devastadas. O que assusta a gente aqui é que essas pessoas, o número vem subindo muito. Antes de conversar com você, eu procuro me atualizar, pesquisar. Há mais ou menos uma hora nós tínhamos cerca de 3 mil desabrigados. Agora esse número já sobe para 5 mil. É muito difícil a gente mostrar uma situação como essa e a gente também tentar se colocar no lugar de uma pessoa que está desabrigada. Imagina você chegar na sua casa e você perder tudo que você construiu numa vida inteira. Ah, quem perdeu foi o pobre. Não, aí o pobre, o rico, a classe média, a água está invadindo todas as casas, garagem de apartamento, estrutura dos prédios estão ficando abaladas. Pessoas que não corriam esse risco, que moram no 5º, 6º andar, têm que sair de casa, porque essa estrutura está abalada e corre o risco do prédio desabar também. Infelizmente, uma situação como essa, e como você acabou de falar, Diego, pela previsão do tempo, isso não cessa. Pelo menos até sábado, corre risco de mais temporal aí em Minas, não é isso, Diego? Isso mesmo, Luiz. E o que chama atenção também nesse ponto da chuva é o relevo, né? A gente fala de um estado de Minas Gerais que é muito montanhoso, principalmente na região que, pelo próprio nome, carrega, já diz muito sobre seu relevo, Zona da Mata. São locais que nós temos aí, portanto, uma grande quantidade de relevos. Juiz de Fora, para quem conhece, é morro para todo lado, assim como praticamente todo o estado de Minas Gerais. Infelizmente, Luiz, nós temos um costume muito grande de quando você dirige pelas estradas de Minas, mais na região central, vou dar um relato pessoal. A gente aqui, a Líder TV afiliada à Rede Meio, nós estamos no sul de Minas, é uma região geograficamente um pouco longe de Juiz de Fora, está do outro lado do estado. Mas há cerca de 1 ano e meio, no período de janeiro, eu fui numa formatura de uma familiar minha em Viçosa, que fica mais próximo a Juiz de Fora. Eu me lembro, Luiz, que na época a gente dirigindo o carro, é uma estrada simples, sem acostamento, que eu peguei na época, e eram incontáveis os desmoronamentos de terra nessa estrada. Você tinha que dirigir, do nada a estrada acabava, tinha um desvio, porque descia terra para o meio da estrada. Isso eu estou falando de uma situação de uma chuva que nem foi tão forte 2 anos atrás. Imagina hoje como é que está principalmente o acesso a Juiz de Fora e a outras cidades da Zona da Mata. Então, outra coisa também que chama atenção, Luiz, é que eu vejo na internet, principalmente muitas pessoas falando: não foi só a Juiz de Fora, né? Como a gente está falando, o Bar foi atingido também de forma mais forte pelas chuvas, Matias Barbosa, mas também há outros municípios que tiveram diversos estragos. Não tivemos aí a perda de vidas, mas houve também estragos, aliás, significativos. Então, toda a região Zona da Mata de Minas, ela está passando, logicamente, por um problema grave, por um problema delicado, e que, inclusive, nesse momento não tem muito o que se fazer, até por conta que as chuvas não cessam, né? Não tem como você fazer a obra com chuva. Então tem essa questão também que chama a atenção e que é um perigo iminente aí, principalmente para os próximos dias, para as próximas semanas e para os próximos meses também, porque essa reconstrução vai ser demorada. Outro ponto importante também é que a Defesa Civil está concentrada praticamente lá em Juiz de Fora e na região Zona da Mata, e os atendimentos estão sendo realizados aí por uma força de segurança. Eu vi até uma entrevista hoje aqui falando sobre o reconhecimento dos corpos, né? A Polícia Civil tem uma dificuldade muito grande para fazer o reconhecimento de corpos, como a gente informou agora, né? 45 pessoas identificadas, de 59 óbitos, se eu não estou enganado, que eu falei agora há pouco, né? Me corrija se eu estiver errado, isso mesmo, 59 mortes. Porque muitas vezes pessoas da mesma família perderam a vida por estarem no mesmo local que foi alvo, por exemplo, de um desabamento. Então isso também dificulta o trabalho das forças de segurança, Luiz. Diego, eu queria agradecer demais a sua participação. Sempre que tiver novas informações, chama a gente aí que a gente volta com você a qualquer momento e atualiza esses números. E a gente espera que numa próxima entrada sua não tenha aumentado, pelo menos é o que a gente torce por aqui, e o povo de casa também nas orações. É dessa maneira que a gente consegue ajudar o povo mineiro. Muito obrigado, meu irmão, parabéns pelo seu trabalho, gosto muito do seu jeito de comunicar. Vamos agora já